Ambiente econômico e finanças, quais as perspectivas para as nossas finanças pessoais? Nós estamos num ambiente econômico instável e com muita oscilação no mundo financeiro. O que é esse ambiente econômico instável? A economia mostra alguns sinais de recuperação, no caso brasileiro, especialmente no agronegócio, e o mundo inteiro dá alguns sinais de problemas na atividade econômica, no crescimento econômico dos países. O Brasil tem uma característica bem peculiar nessa situação de ambiente econômico instável, que é a profunda recessão econômica que o país mergulhou nos últimos anos e que agora começa a dar pequenos sinais de melhora. Paralelo a isso, lembre que a gente está estudando a questão de economia e de finanças, vem a instabilidade financeira. Então, toda aquela troca de dinheiro que acontece no mundo inteiro, toda a questão de taxa de juro e de inflação, no caso brasileiro, fica sendo abaulada, fica sendo, às vezes, prejudicada por esse ambiente econômico instável. O que são as finanças? A gente já falou que as finanças estão relacionadas à troca de dinheiro. O que acontece com a troca de dinheiro se o ambiente econômico está instável? É claro que a troca de dinheiro também fica instável. No caso de finanças, a gente pode separar em finanças empresariais, e finanças pessoais e finanças do governo. Para nós interessa as finanças pessoais, mas para a gente entender essa diferença. As finanças empresariais têm a ver com a troca de dinheiro e que se a economia está produzindo menos, as empresas têm um faturamento menor. Se nós temos lá na economia uma inflação elevada, os custos estão elevados. Além disso, várias desonerações tributárias do passado estão sendo tiradas agora. Então, as empresas estão pagando mais tributo. Aí, o que as empresas têm que fazer? Elas precisam economizar mais. Para economizar, elas têm que produzir com menos recursos e, infelizmente, têm que trabalhar com menos pessoas. E aí vem a demissão, que é uma atividade lá da economia que impacta na nossa vida pessoal, porque, infelizmente, posso ser eu, meu marido, meu filho, meu pai a ser demitido. Aí vem a questão de como que isso impacta nas finanças pessoais. As finanças empresariais são importantíssimas, mas esse programa aqui está preocupado com as suas finanças pessoais. O que acontece? Você tem saídas e entradas de recursos, você tem um fluxo financeiro como uma empresa ou como governo. O problema é que as suas saídas elas podem ser fixas e variáveis e as suas entradas normalmente são fixas. Por exemplo, a sua aposentadoria, a sua pensão, o seu salário, os seus aluguéis que você recebe, não o aluguel que você paga, o aluguel daquela loja, daquele apartamento, daquela kitnet que você tem para alugar. Só tem uma entrada variável quem é, por exemplo, comissionado. E aqueles comissionados que estão lá no comércio, que está vendendo menos, as comissões estão diminuindo. Aqueles comissionados que estão lá na atividade imobiliária, que está vendendo menos imóveis, também estão recebendo menos. Então, as entradas, elas normalmente são fixas, só quando você é uma pessoa comissionada que você tem entradas variáveis. Dentro das suas finanças pessoais, tem todas as saídas de dinheiro. Para quê? Para pagar a prestação. Que prestação? A prestação da casa própria, a prestação do automóvel, a prestação da TV, do celular e todas as outras prestações que a gente acaba contratando. Qual é uma outra saída? Se eu não moro na minha casa própria e eu pago aluguel, eu tenho a saída do aluguel. Se eu tenho filhos em escola particular, eu tenho a saída do pagamento da escola particular. Além disso, no começo do ano, eu tenho saídas, despesas que eu não consigo escapar. IPTU, IPVA, o seguro do carro, o material escolar, certo? Então, isso tudo é saída de dinheiro e que eu não tenho muito como escapar delas porque elas são fixas.
Além dessas saídas fixas, eu tenho as saídas variáveis. Tá? Então, dentro das minhas finanças pessoais, eu tenho algumas entradas e, infelizmente, eu tenho muitas saídas. Falta espaço aqui na minha planilha, falta espaço aqui no meu programa, né, do Trocando em Miúdos, para dizer para vocês todas as saídas que você tem. Mas, genericamente, você tem algumas saídas que são fixas, que é muito difícil fugir delas, e algumas saídas variáveis. Quais são as variáveis? Supermercado. Eu posso ir no supermercado e comprar o estritamente necessário. Arroz, feijão, óleo, sabonete, sabão em pó, ponto. Mas eu posso ir no supermercado, comprar todo o básico, posso comprar também biscoitos, posso comprar produtos mais sofisticados para o cuidado de higiene pessoal ou de higiene do lar. Eu posso comprar vinhos, cervejas, refrigerante. Eu posso ir no supermercado, ir até a panificadora e comprar pão. Isso é básico. Agora, eu posso ir no supermercado e até a panificadora e comprar torta, bolo, salgadinho. Por isso que é uma saída variável. Outra saída variável é o vestuário. Agora, no começo do ano, temos as liquidações de verão. É ótimo ir lá aproveitar a liquidação de verão, só que eu também não posso comprar um monte, me endividar, porque eu fui aproveitar uma oportunidade de compra mais barato. Então, por isso que o vestuário é uma saída mais flexível. Eu posso comprar barato, mas posso comprar muito barato e acabo tendo uma saída variável muito grande. A mesma coisa para eletrônicos, para fazer reformas em casa, para viagens e para atividades de lazer. Então, veja, dentro das minhas finanças pessoais, e agora eu estou entrando num detalhamento maior do que nos programas anteriores, eu tenho que separar finanças pessoais. O que é que são as minhas entradas, o que é que eu tenho de recursos garantidos, certo? E o que são as minhas saídas? Nas minhas saídas eu tenho saídas fixas e saídas variáveis. As saídas fixas é muito difícil fugir delas. Por exemplo, a prestação da casa. Se eu não vender a casa ou se eu não quitar o meu empréstimo, o meu financiamento imobiliário, eu não consigo fugir dessa prestação. Por isso ela vai lá para a parte fixa. Eu tenho que dar um jeito de pagar. E tenho as saídas variáveis, que essas... Claro, eu tenho que comprar comida, eu tenho que manter um mínimo de conservação na minha casa, mas eu posso fazer isso de maneira econômica, parcimoniosa, mas eu posso fazer isso também de maneira bastante folgada. Muito bem, dentro da nossa discussão, que já estamos no terceiro programa falando de economia e finanças, hoje aprofundando na questão das finanças pessoais, vem os impactos daquela atividade econômica dentro das minhas finanças pessoais. E aí, atividade econômica tem a ver com as minhas oportunidades de trabalho. As oportunidades de trabalho, elas estão aonde? Estão nas empresas, na oferta de emprego, nos concursos públicos ou, como a gente tem visto mais recentemente, no empreendedorismo. Muito bem. Vamos aprofundar um pouco essas oportunidades que a atividade econômica nos dá. A questão do trabalho, tá? Muito difícil conseguir um trabalho, inclusive se o seu filho se formou agora e não está conseguindo emprego, não é só responsabilidade dele, muito tem a ver com a dificuldade da economia. Se o seu marido foi mandado embora da empresa onde trabalhava há 10 anos e não está conseguindo uma recolocação, não é só problema dele, esse é um problema da economia como um todo. Claro que tem pessoas mais empenhadas para procurar emprego e pessoas menos empenhadas para procurar emprego, mas que está difícil para todo mundo e o nível de exigência está cada vez mais elevado. Fora isso, a gente tem a questão dos concursos públicos, que também estão diminuindo porque o governo, tanto federal, estadual como municipal, estão tendo que gastar menos porque a arrecadação está muito menor e a dívida pública está muito grande. E isso em todas as esferas, no governo federal, no governo estadual e nos governos municipais. Ainda nas empresas e as oportunidades de trabalho, vem a questão do empreendedorismo. E a gente tem visto aí no jornal notícias de que o número de empresas individuais e microempresas está aumentando. Por quê? Eu não consigo uma oportunidade de trabalho no mercado formal, eu monto então a minha pequena empresa para usar todo aquele meu conhecimento que eu desenvolvi ao longo da minha vida profissional num empreendimento
individual. Isso é muito bom do ponto de vista de desafio, porque é uma oportunidade. No entanto, isso é bastante problemático, porque alguém que estava acostumado, que todo dia 30 tinha acreditado ali o seu salário, mesmo que não fosse um salário muito bom, mas era um dinheiro acreditado na sua conta todos os meses, agora depende do seu esforço e do sucesso do seu negócio para ter um valor acreditado na conta. A gente também precisa desenvolver aí na frente alguns programas trocando em miúdos sobre esse aspecto do empreendedorismo. Bom, até agora, esse programa só contou coisas não muito legais. O que a gente tem de bom de tudo isso, dessa situação de economia e finanças e as minhas finanças pessoais? Nós temos boas oportunidades de investimento. Por quê? A gente vem de um período até 2013, de grande crescimento econômico, até 2015, de algum otimismo econômico. E aí, tudo ficou muito caro. Os bens e serviços ficaram caros, as viagens ficaram caras, os imóveis ficaram caríssimos. Hoje, você tem oportunidade de investimento. Aqueles que nos anos de bonança fizeram como a formiga e guardaram dinheiro, hoje têm ótimas oportunidades de investimento. Tanto na compra de imóveis, tem que procurar bastante, mas tem bons imóveis a preços mais razoáveis à venda, como oportunidades de investimento no mercado financeiro. A gente está discutindo aí a questão de finanças e de taxa de juros, discutimos no programa passado. Então, hoje existem boas oportunidades de investimento lá no mercado financeiro e a gente precisa, então, começar a investir, começar a procurar boas oportunidades de investimento. Um alerta. Não existe almoço grátis. Portanto, procure bem as alternativas de investimento para que essa oportunidade não se transforme num mico na sua vida, certo? Então, tem boas oportunidades, tem aplicações financeiras que pagam taxas de juro que são boas remunerações? Tem, mas você precisa procurar. Também já prometi um programa Trocando em Miúdos para falar especificamente das alternativas de investimento. Por enquanto, caderneta de poupança não é um investimento ruim, não é uma maravilha de um investimento que vai deixar você rico, mas vai guardar e proteger o seu dinheiro. Alguns fundos de investimento, os títulos públicos são boas alternativas de investimento. Alguns papéis dos bancos também são boas oportunidades de investimento. Ah, vou investir na Bolsa de Valores. Você disse que a Bolsa de Valores faz parte do sistema financeiro. Realmente, a Bolsa de Valores faz parte do sistema financeiro. Agora, se você não conhece o comportamento do mercado acionário, não vai investir sozinho em ações, porque assim, na média, a Bolsa de Valores está rendendo bem. Agora, pontualmente, algumas ações de algumas empresas estão muito ruins. Então, primeiro estude e depois vá procurar essas oportunidades de investimento. E a oportunidade de investimento no negócio próprio? A gente falou da oportunidade de investimento na casa própria, em imóveis, a gente falou nas oportunidades de investimento do mercado financeiro, mas também existe a oportunidade de investimento no meu empreendimento. Vá fazer o que você sabe fazer. Não tenha passado a vida inteira atrás de um caixa de um banco, não tenha passado a vida inteira atrás de um balcão de loja e se meta a montar uma balada. Você não entende nada de balada e você vai perder dinheiro. Ah, mas o pessoal de balada ganha dinheiro. Ganha, mas entende do negócio. Da mesma forma, você é uma pessoa que gosta de deitar tarde, gosta de sair, gosta da noite. Aí você vai montar uma panificadora para ter que levantar às 5h30 da manhã? Também não dá certo. Ah, mas diz que panificadora dá dinheiro para quem entende de panificadora. Dá dinheiro para quem sabe como é que é o fluxo de pessoas dentro de uma panificadora e qual é o comportamento das pessoas numa panificadora, certo? Senão você vai abrir, vai gastar um monte de dinheiro e não vai conseguir viabilizar essa oportunidade de investimento. Então,
tome bastante cuidado com essa característica. Então, veja, o que nós estamos conversando hoje? A gente está dizendo, olha, a atividade econômica, ela está retomando, ela está instável, mas ela está retomando. Agora, início de 2017, as perspectivas são muito melhores do que a economia no início de 2016. Só que esse muito melhor é relativo. A gente apanhou de tudo quanto foi lado na economia. Então, as famílias estão endividadas, o governo está com pouco dinheiro, as empresas estão tomando muito cuidado para não contratar demais, para não investir em alguma coisa que não vai ter retorno. Então, tem oportunidade? Tem, mas eu tenho que ir com muita calma, com muita tranquilidade para escolher quais são essas boas oportunidades. No que se refere, novamente, às oportunidades de investimento. Porque os imóveis estão mais baratos. Sim, os imóveis estão mais baratos, mas todos os imóveis estão mais baratos. Então, você tem que procurar aquele imóvel que efetivamente está mais barato. Os lançamentos das construtoras não estão mais baratos. O que está mais barato? Aquele cara que comprou a loja e não está conseguindo pagar a loja. Aquela família que comprou um imóvel, não conseguiu o financiamento e está tendo que vender. É horrível para aquela família que aconteceu isso, mas essa é uma oportunidade para você. Tá? Então, não se empolgue, veja bem o bairro, veja bem a circulação de pessoas no local, veja bem quais os tributos e, inclusive, veja a situação desse imóvel no que se refere à situação fiscal, à situação legal dessa oportunidade de investimento. Uma outra característica dessas oportunidades de investimento, os papéis do mercado financeiro. Tem papéis excelentes no mercado, só que se você não conhece, fique no tradicional. Fique na caderneta de poupança, no fundo de investimento ou num CDB. Tá? Você tem o dinheiro guardado, mas não vai ter um rendimento maravilhoso, mas também não vai perder esse recurso. E por último, a oportunidade de investimento de um empreendimento novo, indo na linha de todo esse pessoal que está abrindo empresa. Muitas dessas empresas vão ter sucesso, tá? Por exemplo, uma empresa de organização da vida financeira e da vida pessoal dos outros. Existe um espaço para isso, mas você tem que ter mercado e você tem que saber quem vai ser a tua clientela e se a sua clientela está disposta a pagar por isso. Uma empresa na área de alimentação. Você tem que ver toda a regulamentação da área de alimentação, você tem que ver todas as autorizações necessárias para comercializar aquele tipo de alimento e tem que ver se tem mercado. Sabe aquela história de que fulana faz umas tortas maravilhosas. Aí o dia que a fulana resolve vender comercialmente as suas tortas, as clientes somem. Por quê? Porque antes ela cobrava só o preço do material, às vezes nem cobrava. E agora ela fez uma planilha de custo e aquela torta de R$30 o quilo foi para R$45 o quilo. E aí ninguém mais quer comprar. Uma outra atividade, porque todo mundo me pede conselho financeiro, então eu vou montar aqui uma empresa de aconselhamento financeiro. Na hora que você for cobrar pelo aconselhamento financeiro, ninguém vai querer pagar. Então você tome cuidado com essas oportunidades de novas empresas, certo? Então o nosso programa Trocando em Miúdos trouxe à tona a questão da economia, melhorando um pouquinho das finanças e das suas oportunidades nesse contexto de atividade econômica e situação financeira, certo? Então esse foi o nosso programa Trocando em Miúdos de hoje, que tem o objetivo de trazer uma tranquilidade financeira para você.